ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus, eis-me aqui. Maravilha, sejam bem-vindos, seja bem-vindo, querido, querida. Estamos aqui começando mais uma. Graças a Deus pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos através dessa virtualidade aqui, né, no Instagram. E essa semana eu fui assim compelido, questionado sobre algumas coisas, e a nossa ideia é a gente, nesse tempo que a gente passa junto aqui, é a gente conversando sobre assuntos da nossa fé. Não temos aqui intenção de trazer estudos minuciosos, de trazer aqui sistematizações, mas nós temos o intuito aqui de estarmos em oração diante do Senhor e de estarmos buscando a presença dele para as nossas vidas. Eu queria que a gente orasse. Eu queria orar com você, queria pedir a bênção de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, nesse final de tarde, comecinho de noite, dia tão lindo aqui em Goiânia, né? Você que está aqui em Goiânia sabe como o dia foi ensolarado e bonito, e nós temos mais é que agradecer ao Senhor, como diz o salmista ali no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa, outro dia, uma noite, outra noite. Não há palavras nem linguagem, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Deus declarando o seu amor por nós através da nossa contemplação à criação dele. Então vamos agradecer ao Senhor por mais um dia de vida, inclusive pelas lutas que você de repente está passando, né? Não se sinta isolado no mundo, porque todo mundo está em luta. Você não é o privilegiado sozinho.
Todos nós estamos em luta e todos nós estamos também carentes da intervenção do Senhor. E é isso que nós vamos orar pedindo juntos, em nome de Jesus. Vamos orar? Graças te dou, ó Pai, graças te damos, Senhor amado. Nós, nesse ambiente, de repente, aquele filho seu, sua filha, que está ainda que num ambiente que não pode se curvar, ó Pai, mas nós nos curvamos, nosso espírito se curva diante do Senhor para te agradecer pelo dia, pela vida, pelas lutas, pelas dificuldades que se nos apresentam, porque são elas, ó Pai amado, que tem nos feito perseverar e através delas o Senhor tem tirado de nós, ó Pai amado, tem nos purificado, tem tirado de nós futilidades, ó Pai amado, aquilo que é desnecessário, Senhor. E eu quero te pedir que em nome de Jesus, o amor do Senhor, a paz do Senhor, a verdade do Senhor, a tua santa e gloriosa presença venha visitar a cada um agora, ó Pai amado, nos fazendo voltarmos para o Senhor, ó Pai. Tirando os nossos olhos do mundo, tirando os nossos olhos do caos, ó Pai, e olhando firmemente para Ti, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu queria conversar com você, hoje dia 26 de novembro, desde março, nós estamos nesse tempo de pandemia, né? E a gente ouve tantos sons. Hoje eu conversava com a minha filha, eu me lembro daquele episódio lá do Apocalipse, no capítulo 9, quando os sons de cavalos, né? Muitos sons, muito temor, muita paranoia é o nosso tempo, muita notícia, muito o espírito muito beligerante, de intolerância. As pessoas estão, né, você não pode falar nada, as pessoas estão medrosas, as pessoas... Enfim, nós estamos vivendo um caos. Mas ao mesmo tempo, em contrapartida, nós estamos seguros nas mãos do Senhor. A sua igreja, que sou eu e a você, e a igreja ela não é templo. Jesus disse que, aliás, Jesus não construiu nenhum templo e nem mandou construir nenhum templo. Eu não estou aqui pregando contra templo, não me entenda mal. O que eu estou dizendo é que nesse tempo de pandemia, a gente pode ressignificar a nossa adoração a Deus, redescobrindo a origem, a nossa essência, que nós somos o templo do Espírito de Deus e o Espírito Santo de Deus habita em nós. Aliás, a propósito de estarmos redescobrindo ou retomando essa iniciativa, eu queria ler com você uma passagem aqui de Paulo escrevendo aos Coríntios, 2 aos Coríntios, capítulo 5, eu vou ler a partir do versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para os que nele vivem, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Eu queria perguntar para você, como é que você conhece Jesus? Segundo a carne ou segundo o próprio Cristo? Porque vai fazer uma diferença enorme. E quando a gente está dizendo de conhecer segundo a carne, nós estamos tratando da carne nesse sentido da nossa animalidade, dos nossos instintos primitivos, selvagens, dos nossos apetites, das nossas pulsões, dos nossos desejos, dos nossos apetites desordenados para as coisas dessa terra. Quando a gente fala de carne aqui, a gente está falando de uma espiritualidade independente, tá bom meu cabelo aí? De uma espiritualidade independente de Deus, onde nós achamos que podemos, nos arrogamos, nos vemos como dominadores da informação sobre Deus, porque muitos de nós têm a informação sobre Deus no livro, na Bíblia. Tem sistematizações doutrinárias, sabe elaborar doutrina, sabe falar, sabe até pregar,
mas ele não está aqui com o amor de Deus o constrangendo, como diz Paulo aqui, porque o amor de Deus nos constrange, porque Cristo nos morreu a nossa morte. Quando eu conheço Cristo pelo aparato da religião, eu estou conhecendo isso meramente segundo a carne. Às vezes conheço pelo ensino de pessoas que sabem letra, mas não têm o espírito. E quando eu estou dizendo de ter o espírito, eu não estou dizendo dessas manifestações visíveis, eu estou dizendo daquilo que atua dentro de nós, esse constrangimento do amor de Deus. Isso é conhecer Jesus segundo Cristo, porque antes você e eu tínhamos a informação, a gente conhecia sobre crucificação, a gente não conhecia a obra da cruz, a gente conhecia a história de Jesus, mas a gente não se relacionava na intimidade com a pessoa dele habitando em nós, porque se nós não entendermos o amor dele por nós, e a cruz ela une, ela é o unificador de toda a razão da nossa fé. Paulo diz que a mensagem da cruz era loucura, mas é loucura para quem se perde, porque para nós que somos salvos é o poder de Deus. E eu digo sem nenhum desejo de afrontar meus irmãos e sem nenhuma arrogância, com todo o temor do meu coração, eu vejo que, infelizmente, 90% daqueles que se dizem cristãos ainda conhecem Jesus segundo a carne. Se não, veja você. Quantos de cristãos você vê que ainda estão prisioneiros da culpa? Não conseguem se ver como plenamente perdoados e purificados por Deus mediante a obra de Jesus na cruz. E aí ficam assombrados com o passado, ficam com medo do futuro, ficam com medo do diabo, com medo da morte. Se de verdade a gente conhece a Cristo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A gente é livre da opinião do outro, a gente é livre da acusação. Porque na cruz ele levou sobre si, ele expôs ao desprezo todo o espírito de acusação, ele rasgou o escrito de dívida que constava contra nós. Nós conhecermos a Cristo, isso vai produzir em nós esse constrangimento. E quem o conhece segundo a carne, ele costuma conhecê-lo às vezes dentro das entranhas das atividades religiosas, dos templos, das estruturas, dos estatutos humanos e das hierarquias. E quem conhece Jesus aí está conhecendo segundo a carne, porque ele não tem feito diferença nele. E que diferença Jesus tem feito em mim e em você? O que a mensagem de Cristo, da cruz de Cristo, do amor de Cristo tem feito comigo e o que eu tenho feito com ela? Porque quem o conhece, segundo o Espírito, não fica preocupado como diz o próprio Paulo aos Colossenses, ele diz, olha, nós não somos mais daquela religião do não toques nisso, não manuseis aquilo outro, não ande por aqui, não vá por ali, porque essas coisas podem ter até aparência de piedade, todavia, elas não têm poder nenhum contra a sensualidade. E por que Paulo diz isso, que não tem poder nenhum contra a sensualidade? Porque a energia sexual, sedutora, narcisista, exibicionista que nos habita, ela é muito forte. E quando a gente vai para o Cristo que a gente simplesmente o da aparência, da performance, da etiqueta, daquilo que nós apresentamos sem fazer caso dele, mas querendo impressionar, querendo causar, imaginando que o carimbo de aprovado do outro vai validar a nossa fé no Senhor, vai nos colocar como participantes, co-participantes da glória eterna. Enfim, é verdade, Fred, está faltando muito conhecimento, infelizmente. Mas ainda há tempo, não é? Quando nós conhecemos o Cristo que constrange, que o amor dele nos constrange, quando nós entendemos, a gente se enxerga quem a gente é, a gente sabe quem a gente é, a gente vai andar em quebrantamento,
a gente vem andar em humildade, porque a gente sabe que a gente não é nada daquilo que a gente gostaria que os outros pensassem que a gente fosse. A gente é perdido mesmo. A gente não vai ter vida dupla, porque quem anda com Cristo não tem vida dupla, não é? Não tem um perfil falso na rede social para stalkear alguém, ou para fazer as obras que às vezes trazidas à luz vão produzir vergonha, vão produzir constrangimento, porque à medida que o amor de Deus nos constrange, a gente vai querer a presença dele, porque nada é melhor, meu óculos suando aqui, né, gente? Nada é melhor do que a presença dele. Aliás, a alma só se plenifica com a presença do Senhor. Nós não o conhecemos mais segundo a carne, nós somos, e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Os nossos gostos vão sendo reeducados, mudados. De repente você passa a não gostar do que gostava antes. Porque você antes imaginava que satisfazia-se na sua alma, preenchendo, dando vazão, gratificando a sua carne, buscando o prazer da carne. E aqui eu não estou falando simplesmente, agora eu não estou falando da espiritualidade, estou falando dos impulsos bestiais que a gente tem. Quando a gente conhece o Senhor, quando o amor dele nos constrange, a gente tem uma obediência involuntária. Aquela obediência que não é pesada, aquilo que é o prazer, não é? Eu fico notando, a gente que passa em rede social, eu tenho vivido esse ambiente muito, eu fico vendo muitos cristãos preocupados. O crente pode ouvir música do mundo, o crente pode vestir isso, o crente pode frequentar tal lugar. Quando a gente conhece Cristo, o amor dele dentro de nós, gente, a gente não vai se preocupar com isso, não. E ainda que a gente tenha que abandonar velhos hábitos, de modo nenhum vai ser penoso. Porque a santificação não é uma assassina de prazeres, é a descoberta do verdadeiro prazer. Deus não é um ser mal-humorado que de repente não quer ver os seus filhos sentindo os bons apetites, as boas sensações da vida. Não, Ele quer exatamente dar o melhor da terra para mim e para você. Mas o melhor, não há melhor sem Ele. Porque nós já não o conhecemos mais segundo a carne. E Paulo diz mais, nós nem conhecemos os outros mais segundo a carne, porque antes a gente julgava pela aparência, a gente tinha na ponta da língua, em 30 segundos você já sabia da vida do outro, a gente sentava para falar do outro, a gente mentia, a gente interferia de forma indevida na vida dos outros. Não, mas agora a gente o conhece pelo Espírito de Deus que nos habita. Foi mudado a lente, mudou o jeito da gente enxergar, o colírio que nós compramos lá, né, como diz o Senhor lá na carta da igreja de Laodiceia: aconselho que de mim compre colírio. Foi nos tirada toda a impureza. A gente agora olha o outro como objeto do nosso amor, do nosso respeito, como objeto da nossa interferência, se possível, apenas para ajudar. Porque nós não conhecemos mais Cristo segundo a carne. E quando eu digo que, infelizmente, a maioria de nós cristãos apenas conhecemos o Jesus da história, do livro, da reunião que é falada lá, do curso que a gente faz, mas a gente não tem na visceralidade do seu amor que gera em nós constrangimento de saber quem a gente é e de ver quem Deus é e de ver o grande amor dele. E aí é impossível, é inevitável a gente não querer viver a nova vida. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Nossa sabedoria agora não é uma sabedoria terrena, como diz Tiago, que ela é
trazida na inveja amargurada, nós não estamos mais disputando com ninguém quem é mais santo, quem é melhor. A gente não está preocupado em ser melhor do que ninguém, porque a gente já se sabe amado por Deus. E o amor de Deus não é aquele que nós é que regulamos o amor dele. A gente dá o tom, a gente dá a amplitude do seu amor na medida em que a gente está bonzinho. Deus hoje ele me ama mais. Se eu estou malzinho, ele me ama menos. Não. A gente sabe que aquilo que o profeta Jeremias profetiza com amor eterno. Eu te amei. Por isso, com benignidade, eu te atraí. Jesus disse, não foi vocês que me amaram, não foram vocês que me amaram, mas eu amei vocês primeiro. Nós fomos primeiramente amados por Ele e foi a sua graça, o seu amor, não foi o mérito. Você e eu não temos capital nenhum espiritual, moral, ou de caráter, o que você imaginar, nada seria suficiente para conseguir adquirir aquilo que Ele nos deu de graça, e é por isso que o amor dele nos constrange. É por isso que a gente não olha mais o mundo, a gente não olha mais a vida, a existência segundo a carne, porque nós não somos mais homens e mulheres carnais. Nós não andamos mais dominados, governados, norteados, escravizados pela nossa mentalidade terrena. Nós somos agora o reino de Deus, e ele se instalou em nós. Por isso somos novas criaturas. E quando eu digo, repetindo, que eu vejo que muitos de nós aprendemos um novo linguajar, a gente aprendeu ênfase em doutrinas que a gente sequer entende, mas a gente decorou, né? Eu aprendi a doutrina pós-milenista e acha que isso vai fazer uma diferença enorme, mas a gente não tem a paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. A gente não tem a paz para viver uma vida inteiramente na luz. Lavado, perdoado, santo. A gente não consegue perdoar porque a gente conhece um Jesus distante. Um produto que a gente consome para ser funcionário da nossa felicidade. Um ente que a gente se aproxima dele para que ele possa satisfazer o nosso objetivo, para que ele possa ser coadjuvante no nosso alvo de felicidade, no nosso alvo de vida, dos nossos projetos. Nós não ainda o conhecemos como Senhor, como o Deus, como aquele que manda no pedaço, como aquele que é o Senhor de tudo, o Rei, não nosso garçom. A gente não ora mais como quem pede um garçom. A gente ora como a gente é súdito do Rei, sabendo que Ele pode todas as coisas com tudo, com toda reverência. Com toda reverência. Como é que você conhece Jesus? Esse Jesus que você professa com os lábios, ele tem transformado as afeições do seu coração em afeições por coisas celestiais, ou isso ainda é muito... Ou você vê bênção de Deus quando você de repente tem um aumento de salário, quando você de repente consegue quitar o cartão de crédito, trocar de carro, quando você de repente consegue comprar uma roupa nova, comprar uma casa. É nessa perspectiva que você vê a bênção de Deus? É muito pouco. É muito pouco. Porque essas coisas não vão produzir em mim, em você, a segurança com respeito à eternidade. A segurança se a gente de repente morrer. Hoje a gente vai dizer como Paulo, porque eu estou aqui entre vocês por mais um pouco, mas para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro. A gente não se apega às coisas aqui. A gente está livre das ofensas dos homens.
E a gente é capaz de, como Jesus, quando ofendidos por eles, a gente faz como Jesus, a gente ora ao Pai: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Porque a gente sabe muito bem, quem conhece Jesus segundo a carne, não sabe o que faz. Porque nós éramos assim. A gente também não sabia o que fazia. A gente ia para onde o nariz apontava. A gente ia para onde o coração fibrilava. A gente ia para onde os olhos eram atraídos pelo brilho exterior. Já agora não. Já agora nós discernimos. Se não tem Cristo nessa, ainda que professe o nome dele, nesse desejo de dominar pessoas, em nome de Jesus, eu vou fazer aqui, vou construir um império e vou dizer que isso aqui é reino de Deus, a gente chama isso de coisa idiota, a gente rejeita e a gente continua amando aquele que a gente vê no caminho, porque o reino de Deus está instalado em nós. Como eu disse, eu não estou com a intenção aqui de trazer um estudo bíblico, mas apenas de forma assim bem descontraída, a gente trocar aqui esses pensamentos que a gente tem tido aqui nesse tempo de isolamento, de pandemia, que você e eu possamos de verdade entendermos que o Senhor nos chama para uma relação muito mais profunda do que de repente aquele que o Senhor que você conhece das músicas, ou de alguns versículos que você decorou. Ele é muito mais do que isso. E Ele quer habitar em mim e você. Ele quer governar meus gostos, meus impulsos, minhas reações, mas não de forma impositiva, mas de forma gentil, de forma amorosa. Jesus não disse que Ele é manso e humilde de coração. É assim que Ele é. Ele não chega de se impondo como... Não. Mas a gente só pode de verdade desfrutar desse Jesus, segundo o próprio Cristo, na mesma medida em que a gente dá o lugar para Ele, para que Ele possa dizer o que é e o que não é. Para que Ele possa dirigir e dizer: vai aqui ou vem por aqui. Para Ele definir para mim e para você o que é e o que não é pecado, né? Meu gosto não é aquilo que a sociedade fala, aquilo que todo mundo fala, como dizia a nossa mãe, né? Você não é todo mundo. Mas você não é todo mundo, você é de Deus e você não conhece mais Ele. Todo mundo conhece Jesus segundo a carne. Nós não. Nós somos iluminados pelo Seu Espírito. Amém? E eu gostaria, portanto, de orar com você, pedindo ao Senhor Jesus que venha, a partir dessa pequena fagulha, Ele venha incendiar o seu coração e isso possa ser um start, a partida, para que você possa se despertar para uma relação de maior intimidade com o Senhor. De um relacionamento em que você tem prazer na sua solidão, no seu a sós, quando ninguém vê, sem aquela caricatura performática de quem atua para a plateia, imaginando como os fariseus faziam. Jesus os chama de sepulcros caiados. Eram tão lindos por fora, mas por dentro havia rapina, havia podridão. Quando o Senhor entra, Ele limpa tudo, Ele purifica tudo, tudo por dentro fica perfumado. É tão bom, né? Você, quando você limpa a sua casa, joga aquele perfume assim, a casa limpa, você troca a cama, você tira a poeira, aí você chega, toma aquele banho, assim que o Senhor quer fazer por dentro da gente. Ele quer purificar não só aquilo que nós fizemos, mas aquilo que nós vamos fazer. Ele quer limpar não só o nosso passado, Ele quer produzir, Ele quer nos oferecer um caminho de luz, um caminho de santidade, porque nós fomos perdoados, não foi para continuar pecando, nós fomos perdoados para andarmos na luz. E aí, como eu disse, é inevitável você querer o caminho da luz, você querer servir ao Senhor de modo que Ele se agrade, porque quando o Senhor se agrada de nós,
quem é beneficiado somos nós. Quando a gente recebe o sorriso de Deus, a alegria é nossa. Quando a gente recebe o sim de Deus, o poder é nosso. Mas quando a gente recebe o não dele, não adianta espernear, não adianta estribuchar. E a gente agora não o conhece mais segundo a carne, porque a gente sabe que ele morreu a nossa morte. Mas ele ressuscitou para que eu e você morramos para aquela velha mentalidade, aquele velho padrão de existir. E a gente agora ressuscite para uma nova vida. Como diz aquele pastor gospel que joga no Flamengo, Bruno Henrique, outro patamar. Né? A gente vai no outro patamar. A gente não anda mais tateando no escuro. A gente tem a luz. A gente tem a luz. Eu gostaria de orar por você então, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a minha vida. E nessa oração eu também gostaria de orar por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão com familiares enfermos. Esse ano tem sido um ano tão difícil, né, gente? Tanta gente amiga a gente perdeu, tanta gente conhecida. Ontem foi o Maradona, né? Anteontem foi aquele alô, você, famoso. Sem falar nos anônimos que estão indo aí, aos milhares, vitimados por esse vírus maldito, né? Mas que o Senhor possa visitar a sua casa, visitar a sua alma, visitar aqueles que são próximos a você, aqueles que te rodeiam, de modo que você venha se sentir seguro do amor de Deus por você. Para que você você seja de verdade nova criatura, entendendo que tudo agora em você é novo, nova mentalidade, novo caminho, nova perspectiva de vida, nova interpretação da existência. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo privilégio de erguer a minha voz ao seu trono de graça, na certeza de que, pela minha fé em Jesus Cristo, o Senhor ouve as nossas orações. E agora, Senhor amado, ainda que virtualmente, Senhor, unidos aqui, ó Pai, mas estamos todos na mesma fé, no mesmo Espírito, somos teus filhos e cremos no amor escandaloso do Senhor, ó Pai, indescritível, ó Pai, irreferível. Não há palavras que possamos, Senhor amado, mensurar o seu amor, descrevê-lo de forma precisa, ó Pai. Só sabemos que é muito grande, ó Deus. E é confiado no seu amor, na sua bondade, na sua misericórdia, é que eu te peço que o Senhor venha, ó Pai amado, alcançar a cada um dos meus irmãos que agora me ouvem, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão ansiosos, aqueles, ó Deus amado, que estão angustiados, aqueles, ó Deus, que estão entristecidos, aqueles que estão mortos espiritualmente, ó Deus, aqueles, ó Pai amado, que têm parentes, ou mesmo de repente alguém que esteja nos assistindo agora, ó Pai amado, esteja enfermo. Eu quero te pedir que o Senhor visite aqueles que estão nos hospitais, nos leitos de UTI, ó Deus amado, aqueles que estão, Senhor, enfraquecidos nos seus corpos, ó Deus amado, aqueles que estão exaustos nas suas almas, ó Deus, que o Senhor os renove, que o Senhor, Deus amado, os visite, os fortaleça, ó Pai, restaurando as forças, ó Deus amado, a fim de que olhemos para o Senhor, a fim de que desfrutemos daquilo que já é nosso em Cristo, ó Pai. Abençoa, Senhor amado, é que eu te peço agradecido, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero imensamente agradecer a sua participação, a sua visita aqui, né, na nossa sala virtual. E nós vamos estar no próximo domingo, às 18 horas, a gente vai ter a nossa live, Nossa Casa Edificando Casas, às 18 horas, aqui no Instagram do Ministério MIB e na página da Igreja do Jardim Atlântico no Facebook. Venha estar com a gente também, tá bom? Eu gostaria de pedir a você, sempre que lembrar, ore por nós. Assim como a gente tem orado por você, faz muita diferença a oração do justo. O Senhor
atende às nossas orações. Interceda por mim, eu vou estar intercedendo por você, a fim de que o Senhor Deus possa nos unir cada vez mais. Tá bom? Muito obrigado. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Um abração, obrigado e até a próxima, se Deus quiser.